nosso convidado é fera no assunto, vem aqui sinalizar aspectos muito importantes sobre a contabilidade na sua clínica. Ele é cofundador e CEO da Contabil, empresa parceira da Saúde Service. Tem aí mais de 22 anos de know-how em contabilidade. Então, definitivamente o cara conhece do assunto, viu? Então, eu recebo hoje o Marcelo Araquelian para o nosso bate-papo. Boa noite a todos. Marcelo, seja muitíssimo bem-vindo. Prazerzão ter você aqui com a gente e poder contar com o seu conhecimento hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos debater aí sobre os problemas, né, da informalidade e como que a gente pode esclarecer as dúvidas e ver que não é muito difícil, né? A gente está em conformidade com a lei. É verdade. E quão importante é estar em conformidade com a lei. Isso Exatamente. também é uma premissa que a gente pode destacar aqui, né? Marcelo, a irregularidade aí, né, nas nuances da contabilidade, infelizmente um evento bastante comum, né, no Brasil, no nosso país. Aliás, eu acho que Sim, irregularidade de um modo geral, né, não só na contabilidade, né, a galera aí é expert em evasão, né, a galera é expert em ser exato. O puta jeitinho grega, brasileiro. jeitinho Uhum. brasileiro, né? Eu acho que até, inclusive, no Brasil existe uma cultura, né, bem latente, que eu costumo chamar de cultura do espertinho, né? Então, Sim, que representa aquele cidadão que sabe que está errado, né? E mesmo assim ele segue no curso do erro aí com ardilosidade, né? Burlando o sistema, na verdade, e fazendo manobra ilegal, né? Então, exato. mas existe também a desinformação, né? Então, acho que ninguém aprende muito sobre isso nas escolas, não existem aulas, né, sobre os temas como esse na grade aí de educação básica, e infelizmente até como estratégia aí política e de controle de massa, enfim, a gente Sim. sabe que isso acontece, infelizmente, né? Marcelo, você acredita que irregularidade, né? Seja mesmo um Uhum. comportamento cultural do país, mas ocorre aí de forma consciente ou principalmente por desinformação? Eu acredito que no Brasil a gente tem um problema de inconsciente coletivo, eu diria, que na cultura brasileira há uma falácia que o imposto é um desperdício. Na verdade, não é assim. A gente sabe que se a gente estudar qualquer civilização, o imposto ele nada mais é do que um rateio, né? Falando de uma forma bem grosseira, geral para os serviços públicos. Mas no Brasil, por conta de outros problemas, problemas políticos, problemas de administração, se há uma ideia inconsciente coletiva que se pagar imposto, abastecer uma máquina de corrupção e etc. Mas, assim, são dois assuntos que são separados, que infelizmente acaba havendo essa junção entre elas e vira no inconsciente coletivo que pagar imposto nada mais é do que um desperdício, mas não é. Na verdade, nós mesmos somos beneficiados diretos e indiretamente pelos impostos. Então, eu acho que não, essa consciência coletiva você diz, eu inverteria, né? A consciência acaba até falando, não, vamos pagar, eu acho que há o risco, mas por conta de cultural, né, do que a gente viveu nos últimos anos, nos últimos décadas, enfim, acontece que conscientemente é difícil quebrar esse padrão, porque realmente, vamos falar na prática, né? No caso do IPVA, que é um imposto que, né, vou dar um exemplo claro, né? A gente paga o PVA, mas também a gente tem que estar acostumado a trocar o amortecedor a cada 2 anos, porque todas as ruas são esburacadas. Então, eu pago o IPVA, mas eu também pago o meu o pedágio. Então, sabe, é uma coisa que não tem muito sentido. Juntando tudo isso, acaba gerando essa confusão mental dentro do brasileiro, onde ele confunde que não pagar imposto, ele vai estar sendo esperto, porque, na verdade, ele está deixando que roubem ele, mas são assuntos separados. A gente não pode misturar política com tributação, né? Senão a gente não vai sair nunca do lugar. Então, há esse problema, sem dúvida, no inconsciente brasileiro. Entendi. A gente até falou aqui algumas vezes, né, em outras lives, que quem faz as coisas aí por baixo dos panos e acha que ninguém sabe, ó, Deus tá vendo, viu, gente? Deus tá vendo. E Exatamente. depois
de Deus, a Receita Federal também, né? Porque hoje é um Exato. órgão cada vez mais equipado, com tecnologia de ponta aí, que vem sitiando cada vez mais a população. E se você pensa que as coisas não funcionam muito bem no nosso país, tem uma que funciona, que é a Receita Federal. Então, se você tiver Isso. irregular, né? Intencional ou não intencionalmente, sinto muito, mas é questão de tempo, né, Marcelo? Exato. Eles investem muito em tecnologia, ano a ano vem aperfeiçoando alguns sistemas, principalmente com Pix, Open Banking. Então, há uma tendência que futuramente a tributação já seja por meios eletrônicos. Isso já acabei indo lá para frente. Então, não vai ter para onde fugir mesmo, né? O fugir que eu digo é para a informalidade, tentar achar um caminho alternativo, ele já não existe e está cada vez pior. É Então, sem verdade. dúvida, o quanto antes começar essa educação, que você diz, a gente tentar desmistificar essa questão de misturar política com tributos e tentar entender que vai ser um bem geral, né? E também podemos, junto na live, entender que não é tanto, né? Essa economia que se passa na cabeça do empresário, do profissional de saúde, onde ele acha não é na ponta do lápis, vai colocar ali na ponta do lápis, não é aquela economia que vai fazer ele fazer patrimônio ou que vai fazer ele evoluir a parte financeira. Então a É. gente pode entender isso junto também. Pelo vamos contrário, tentar né? cercar O a situação. prejuízo acaba ficando maior, né? Exato, É, exato. Não, o prejuízo ele acaba é, quadruplicando quase, se a gente for colocar na ponta do lápis, pois entre o é. que ele pagaria e o que ele pode estar correr o risco de pagar. É. Então, é um problema gravíssimo, é melhor trabalhar na prevenção, né, em algo preventivo. E o preventivo também, tem aquele ditado, o combinado não sai caro. Quando você faz ali um preventivo, um planejamento, você já sabe o que vai acontecer, quanto que vai ser de imposto. E se você não negociar com você mesmo ao longo do processo, não vai ter problema, você vai saber quanto você vai gastar. Então, a gente pode ajudar também nesse sentido, de entender quando paga, como paga. A gente pode deixar aberto, né, para dúvidas, eventualmente, se tiverem dúvidas, a gente entender quais são as dúvidas, para não deixar mais essa informalidade acontecer. Exatamente. Inclusive, quem tiver dúvidas ao longo da conversa, pode ficar à vontade, escreva aí nos comentários que o Marcelo responde todas para vocês aí, tá bom? Aproveitem a experiência aí do nosso convidado. A informalidade, gente, tem riscos eminentes, né, que vão muito além de um comprometimento financeiro apenas, entendeu? De multa, prejuízo individual, né? Existem casos que Sim. esse comportamento pode prejudicar até mesmo seus herdeiros, né? Seus filhos, netos, enfim. Marcelo, quais os maiores riscos de uma contabilidade irregular e para que a gente possa entender quanto custa efetivamente a informalidade? Conta pra gente. Você citou aí acho algo importante que é os herdeiros, né? Há também uma ilusão de que a dívida acaba com o falecimento dos entes queridos, mas infelizmente não é assim. Na verdade, não fica para os herdeiros, fica para a herança. Logicamente que a herança é herdada pelos herdeiros, então uma coisa linka a outra, mas um exemplo, se a gente pega um profissional que está de forma negligente, negligenciando os impostos, né, no qual a gente vai falar mais sobre eles, principalmente sobre serviços e etc., pode ser que ele venha a tomar uma multa e etc., e ele pode vir a falecer ao longo desse processo, porém o patrimônio dele está comprometido. Então é feito um inventário, um espólio, e aonde é abatido essa dívida através desse patrimônio. Logicamente, você influencia negativamente né, as suas gerações. Né? Então, uma irresponsabilidade que você comete, você acaba imaginando que você está cometendo ali, não, é comigo mesmo, o problema é meu, não. Pode afetar sua família, a parte patrimonial dos seus filhos, dos seus entes queridos. Então, é muito importante você abordar esse assunto, porque ele é inversamente proporcional. Imagina você estar desenvolvendo uma atividade, criando um patrimônio para sua família, e por um descuido, ou por uma negligência, ou por uma falta de informação, você contrai esse patrimônio, esse passivo, e geralmente esse passivo demora para chegar. Na contabilidade, nada chega no dia seguinte, ele demora às vezes meses, anos para chegar. E pode acontecer até do pós-falecimento. E aí vai contaminar toda uma história, né? Vai influenciar pessoas que não tinham nada a ver com isso, que no caso são ainda seus entes queridos. Então, é muito importante a gente conversar sobre esse tema, porque é muito pouco falado.
Existe uma ideia de que se morreu, não vou levar para o caixão, não. Infelizmente, pode deixar no rastro. A não ser que não tenha patrimônio, porque também pode ser um efeito de quem negligencia a parte tributária, já é uma falta de patrimônio. Então, quando você falta com essa questão, você já está impedido de formar um patrimônio. A pessoa que consegue ainda formar, por algum motivo ainda, né, consegue formar, vai contaminar para os herdeiros. Então, no Brasil também tem essa ilusão que você morreu, a dívida acabou. Não, ela vai seguir para o seu espólio, seus herdeiros, conforme o seu patrimônio. Claro que, se não tiver nenhum patrimônio, é óbvio que não vai se estender para os seus herdeiros, tá? Mas a gente tem que traçar esse caminho que eu te disse. Eu já vi muitos casos de acontecerem de uma herança ser comprometida por descuidos tributários. Então, é uma coisa que tem que se olhar ao longo da carreira de um profissional. Não podemos negligenciar isso. Olha isso. Pegando a segunda pergunta que você disse, existe o custo da omissão do dinheiro, que é o seguinte: estou formando aqui um recurso, eu tenho o dinheiro, mas eu não tributo ele. Tem dois problemas. Um, quando a Receita descobre esse dinheiro, e não é muito difícil, através dos mecanismos que a gente conversou, investimento em PIX, etc. O PIX é o último, né? Mas ao longo dos anos eles investem bilhões, todos os anos em estratégias para tentar captar onde está o buraco, né? E quando você cria essa estratégia, não tem mais para onde correr, né? Falando português claro, não tem mais para onde fugir, então tem que tributar. E quando você não tributa, a Receita pega esse valor, tributa na alíquota máxima, em torno de 27,5% mais as deduções, e ela dá uma multa de omissão. E essa multa de omissão, ela já vem uma multa que não tem materialidade. O que não tem materialidade? Eu não posso depois contratar um advogado bom, vir discutir em juízo, não posso acontecer isso. Não tem conversa, não tem para onde fugir. A gente vê casos famosos aí de pessoas famosas que acontecem isso. Uma questão, o profissional de saúde, né, que é o nosso foco, ele é muito visado. Por quê? Duas questões. O profissional de saúde é uma coisa boa, ele é bem remunerado, né, relativamente bem remunerado, claro, depende do profissional. E ele é uma pessoa que ele é negligente. Então, a Receita Federal já sabe desse histórico. Olha, ele tem o recurso, ele é negligente. Então, o alerta amarelo, vermelho, fica muito maior ainda para o médico dentista, fisioterapeuta e etc. Então, o quanto mais a gente poder evitar. Você vê que a gente está acho que em 15 minutos de live, a gente levantou já, assim, uma dezena de problemas, né, que dá a informalidade. Chega até a dar uma preguiça, falar, nossa, a estrutura que é montada para fazer essa informalidade, se fosse aplicada talvez para você desenvolver algum outro tipo de recurso dentro do seu, né, do seu escopo, seria muito mais bem aproveitado. Então, eu acho que, novamente, a gente desmistificando essas questões ponto a ponto, vai ficar um pouco mais claro para o contribuinte entender como que ele paga, que também é um problema no Brasil. Às vezes o bem intencionado também não sabe como paga, não tem segurança se está pagando certo. Também é um problema, não é só quem é negligente. Também quem não tem uma assessoria muito adequada pode estar pagando errado ou se sentir inseguro. Então, eu também já vi acontecer nesses casos. Olha a proporção dessa responsabilidade, né? Por isso que eu prefiro até substituir esse termo aí, informalidade, porque para mim parece algo super corriqueiro quando a gente fala informalidade, para irregularidade, né? Porque já sinaliza aí um problema, né? Essa falta dessa conscientização pode trazer uma dor de cabeça aí super séria, porque quando regular, você consegue abater algumas despesas, mas estando irregular, já não abate nada, né? Pelo contrário, você que é o abatido. Exatamente isso. Deixa eu entender então, Marcelo. Então, é verdade que muitas pessoas pensam que quando o indivíduo falece aí, eles morrem com as dívidas, né? Mas não é bem assim. Que não é bem assim. Então, se a pessoa não tiver, por exemplo, o patrimônio declarado ou existirem certas dívidas pendentes, quando ele morrer, são os herdeiros que se responsabilizam. Exatamente. Essa dívida que a gente está tratando mais aqui seria uma dívida tributária por falta de tributação. Seria uma dívida que iria para a Procuradoria da Receita Federal, né, que é o órgão de cobrança. E, eventualmente, se infelizmente a pessoa vier a falecer durante esse processo, vai continuar essa dívida por patrimônio desse falecido. E o patrimônio do falecido, obviamente, por lei, ele comunica para a esposa e para os filhos. Então,
a dívida passa, né? Dependendo do ponto de vista, sim. Então, quando você falece ou etc., é feita uma comunicação através do patrimônio, não necessariamente através direto para o herdeiro, tá? Entendi. Então, é importante a gente, porque realmente se alguém for pesquisar, fala, não, mas esse cara tá maluco. Não, não é isso. Tá, É que, tá. na verdade, não é que o herdeiro ele é contaminado. Na verdade, é o patrimônio que é contaminado. Então, olha só o dano que você pode causar para uma família, né? Mesmo após a vida aí, deixar um legado negativo. Eu acho que é um ponto importante na hora de você colocar na ponta do lápis para ver se eventualmente vale a pena ou não ser irregular, tá correndo esse risco. Então, É, é um ponto muito importante que você levantou, Mariana, que esse é um cuidado que, assim, muito poucas pessoas olham. Ainda o brasileiro não tem cultura de olhar na sucessão. Quando se monta um negócio, um contrato social também não se vê isso. Fugindo um pouco do tema, mas quando se abre uma não, empresa tá. com sócios, eventualmente, quando uma pessoa vem a falecer, é logicamente que os herdeiros desse sócio tomam posse das cotas do capital social. E já vi acontecer de empresas muito proeminentes falirem por conta de desentendimento que não foi predeterminado antes. Então, essa questão da sucessão, ela está intimamente ligada a uma formação de patrimônio, a parte de tributação, tem que olhar junto, né? Então, não negligenciar, morri, acabou. Não é assim, vai levar. Porque também tem aquela questão cultural, não vou levar, o caixão não tem gaveta, não vou levar as Não riquezas. confunde, gente. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas ele leva, infelizmente, ele vai ter lá um repositório de dívidas, se você não se atentar a essa questão em vida. Então, é importante, acho um tema muito relevante. E vamos combinar, né, gente? Você morre e deixa a bucha aí para os outros. Aí não, né? Faça o favor de Não, resolver as não. suas pendências por aqui, porque ninguém merece dar problema, né? Exatamente, imagina, né? Ainda fica essa pendência espiritual e Pois etc. é. Não, exatamente. Aproveita, Melhor inclusive, resolver em vida. que o Marcelo está aqui, esclareçam suas dúvidas em vida, né? Porque depois a gente não vai fazer Exato. nenhuma sessão mediúnica aqui, não, gente. Então, façam suas perguntas que no final ele vai responder aí para vocês. Pessoal, a gente sempre orienta aqui, não faça nada sem ter certeza que você está em conformidade com a Receita Federal, né? Ah, não, eu não entendo muito bem, mas não deve ser difícil, eu vou dar uma olhada aqui no Google, eu mesmo faço, né? Então, isso tem tudo para dar errado, né, gente? Porque Sim, existem outras situações onde você pode sim ter sua autonomia, se virar, ser proativo, mas essa não é uma delas, né? O Google não está sim, mapeando a sua realidade aí para te fornecer uma resposta. Então, parece óbvio, mas a sua realidade não é a mesma realidade do outro. Então, existem aí especificidades, né? Detalhes que podem colocar tudo a perder aí. Então, se forem algumas coisas desconsideradas, esquecidas também, né? Então, mas eu não sabia. sim. Não tem nem como Não, justificar na receita, não tem conversa. é. A ignorância não é um argumento relevante para a lei. Então, infelizmente, mesmo fazendo errado, né? O boa-fé. A pessoa que, com uma boa-fé, está desenvolvendo e fazendo errado também está sujeita às penalidades. Então, um pouco de estudo, um acompanhamento profissional, eu acho que e tudo isso, né, eleva muito a uma segurança patrimonial. Principalmente nessa brincadeira que a gente falou, né? Sem pendências espirituais no pós-vida, né? Então, resolver em vida é muito. O custo-benefício nem se compara, né? De você que faz essa comunicação patrimonial para os seus filhos, para os seus herdeiros, diretos, indiretos, de uma forma fluida. Então, fica aí esse recado para estudarem. Tem vídeos muito bons no YouTube, tem material hoje muito disponível. Materiais lúdicos, né? Nada em. Você não vai ver ali um discurso de um advogado, tributarista falando difícil. Então, é importante para quem olha para esse detalhe do financeiro, também na sucessão. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cenário do profissional pessoa física, né? Algumas pessoas Tá. acreditam que a responsabilidade de um profissional PF seja menor ou até menos relevante do que profissional pessoa jurídica, que não existem certas obrigatoriedades. Isso procede assim? Como que deve ser o contexto do profissional pessoa física? Vamos falar de alíquota, contribuição Sim. previdenciária, como que isso funciona? E até uma pergunta aqui, dentista pessoa física precisa ter contador?
da Luciana Cunha. Bom, Se puder já responder. vamos lá. Boa noite, Luciana. Sim, há necessidade de ter um acompanhamento profissional, principalmente para ver se está sendo feito de uma forma adequada. Existem profissionais que conseguem fazer sozinhos, sem esse acompanhamento, mas eu acho que o custo, voltando na história do custo-benefício, né, de você ter um profissional adequado, estudado, que tem experiência e também atualizações, né, porque as leis elas mudam. Esse também é um ponto X que o profissional da contabilidade ele tem muito mais manejos para seguir essa atualização do que o próprio profissional da saúde que está ali debruçado já na sua própria atividade. Então, falando de pessoa física, não muda muito quanto a pessoa jurídica, tá? O que muda aqui é o regime tributário, principalmente o regime tributário, onde na pessoa jurídica é tributada tanto no lucro presumido, no simples nacional, em raras exceções no lucro real, no MEI não pode, e da pessoa física é feito sob a alíquota do Carnê-Leão, que é o imposto de renda da pessoa física. Então, essa é a regra, essa é a diferença básica, o restante é igual. Um exemplo, a parte legal. Eu preciso ter alvará de funcionamento, eu preciso ter vigilância sanitária, o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Então, isso eu peguei, só sem querer me intrometer, mas eu vi uma pergunta anterior que perguntou assim, qual é o maior índice de multas que se dá dentro de um consultório de dentista? É a parte legal também. Então, um exemplo, a taxa de lixo irregular, há uma fiscalização, a prefeitura faz uma fiscalização in loco. Então, se você que tem o seu consultório ainda não recebeu uma fiscalização, vai receber. Então, um exemplo, tá tudo em conformidade à sua taxinha do lixo, né, que são aqueles materiais biológicos que tem que ter o descarte adequado. Essa é uma questão. E o outro são o departamento legal, que é o imóvel. Não adianta um exemplo, tá? Aconteceu com uma cliente recentemente. O imóvel tinha uma padaria junto, anexo. Dentro daquela padaria tinha um botijão de gás. Ela perdeu toda a documentação, ela não conseguiu fazer o alvará de funcionamento, não conseguiu. Ela reformou todo o consultório e teve que mudar. Porque não teve, o bombeiro não liberou, consequentemente ela não teve o alvará, consequentemente ela não teve o vigilância. Então é um detalhe para você ver, você vai ver o prédio inteiro. Não adianta ver só o seu consultório. Você tem que ver se o imóvel tem um habite. Isso são detalhes que compõem, né, que um profissional de contabilidade pode fazer uma assistência para o profissional de saúde, porque são muitos detalhes, né? Então, fora o regime tributário, a diferença entre pessoa física e jurídica é tudo igual. Não vai mudar nada. Você fica sujeito às mesmas leis, você fica com as mesmas responsabilidades, deveres e direitos. O que vai mudar é a tributação. Então, a tributação da pessoa física, ela funciona, em alguns casos, muito bem. Uhum. Então, a gente não é obrigado no Brasil, quando a gente vai desempenhar uma atividade econômica ou comercial, a ter um CNPJ. Não é obrigado. Podemos nos manifestar através do CPF. Então, muito profissional de saúde usa, que é chamado de Carnê-Leão. Uhum. Como que funciona o Carnê-Leão? O Carnê-Leão, ele é crédito e débito. Tudo que eu tive de receita operacional oriunda da minha profissão e tudo que eu tive de despesa operacional oriunda da minha profissão. Eu pego esse valor, crédito e débito, eu vou ter um saldo no final. Uhum. Quando é positivo, graças a Deus, na maior parte das vezes, se aplica uma alíquota de imposto de renda, que é uma tabela super famosa. Se você digitar tabela IR, aparece no Google. É aplicada aquela tabela. E aí ficam alguns detalhes, né? O que é uma despesa operacional, o que não é. Entra de novo a expertise do profissional de contabilidade que vai poder ajudar. Então, eu vou te dar um exemplo, tá, Mariana? Um exemplo, você tem um consultório num prédio comercial, você chega de carro. Quando você chega de carro no estacionamento, quando você paga ali o mensal, o avulso, você não pode abater. Você não é uma despesa operacional. Por quê? Porque você não atende seu paciente ali no carro. Não está dentro das imediações do consultório. Não está exato. Vamos continuar. Exato. Se a gente continuar, a gente vai... Vamos lá, vamos fazer um exercício mental junto. Ela vai apertar o botão do elevador, vai subir. Na hora que ela abre a porta do consultório, na hora que ela entra dentro do consultório, tudo é receita operacional.
Então, o cafezinho, o adoçante, a caneta Bic, que ela vai reescrever o receituário, a impressora, a secretária, o aluguel, a internet. Então, tudo isso é despesa operacional. E claro que eu Dedutível. fui tudo dedutível, exatamente. Então, se eu tive R$ 10.000 de receita e tive R$ 5.000 de despesa operacional, eu tenho R$ 5.000 de lucro. Eu pego esses R$ 5.000, aplico na minha tabela do Carnê-Leão e ali eu descubro qual é a minha alíquota. Tá? Esse é o caminho do imposto de renda. A gente vai abordar também, não sei se posso abordar agora sobre o INSS, que também é muito importante. As pessoas acreditam que só fica no IR, mas quando há uma relação de trabalho, por lei, a Previdência tem que ser acionada. Então, tem que ser feito também uma guia de INSS sobre o faturamento. E respondendo ali a dúvida, é uma das grandes, um dos grandes campeões aí de denúncias e intimações é a questão do Prolabore. Porque é visto que tem uma receita operacional, é pago o IR, aí se esquece de pagar o INSS ou se negligencia o INSS. Mas o problema. Então, já emendando um assunto no outro, então tem que ser feito também uma guia de INSS conforme a sua renda. E isso também, aí eu acho que fica um pouco complexo para um próprio profissional se desenvolver sozinho quanto a isso. Sem dúvida. Porque, além de ser uma coisa complexa, é aquilo que eu te disse, todos os anos se mudam as leis. Então, se muda a tabela, se muda a alíquota, se mudam os pisos, se mudam as regras. Eu acho que um profissional de saúde ele tem que estar atento com um profissional de saúde para ele evoluir na área e um profissional de contabilidade auxiliar ele nessa jornada. E ninguém Então, consegue eu ter acho que expertise em tudo também, né? Eu acho que a não gente dá. precisa contar com a ajuda profissional, sem dúvida. Falando de Exato. contribuição previdenciária, e esse é um tópico mesmo que está sempre em pauta, né? Uhum. Quando a gente fala de contabilidade, e infelizmente é negligenciado, como você está dizendo. Sim, O INSS é sim aí um dos maiores canais de arrecadação de fundos do país, mas a gente não tem que enxergá-lo com uma ótica negativa, né? Não encare como vilão, até sim, porque você pode precisar dele mais cedo ou mais tarde, auxílio doença, invalidez, auxílio maternidade, sim. auxílio família por morte, tudo isso. E, claro, a gente não pode esquecer da melhor idade, não é mesmo, Marcelo? Que eu espero que todos É cheguemos importante. lá, né? Todos cheguemos lá, espero, Sim, porque é um sim. privilégio realmente, mas na terceira idade existe aí naturalmente um declínio financeiro, né? Até mesmo em função das limitações físicas mesmo, e por meio do Uhum. INSS, você garante um suporte financeiro, não é isso, Marcelo? Exato. É importante a gente olhar enquanto ainda estamos no ápice da nossa. Eu digo até pela minha idade, né? Onde a gente consegue unir experiência, né, com ainda vigor físico, né? Então, já começar a olhar para uma terceira idade, porque, como você disse, naturalmente a gente não tem há um declínio financeiro. Então, e também emendando um assunto no Brasil, a gente não tem nenhuma educação nem no fundamental, nem na universidade, em nenhum lugar, na verdade, uma educação previdenciária. Nos Estados Unidos, só fazendo um exemplo, é muito comum, na verdade, a previdência lá é privada. Então, já se aprende em faculdades, já é algo inerente. Lá é muito comum você comprar ações, enfim, não querendo fugir muito do tema, mas já tem que vir já desde a adolescência. Já tem que ser algo que tem que vir já plantando a sementinha. Outro problema, o governo atual conseguiu prorrogar por 10 anos a dívida. Daqui 10 anos, Poxa, alguém vai pegar uma bomba atômica. Então, se a gente, né, isso falando como bom cidadão, sem demagogia nem para nada, mas se a gente não fizer a nossa parte, nossos filhos, nossos netos vão pegar um país destruído pela Previdência. Então, também tem essa questão da gente fazer o nosso papel em vida, né? Porque tem um dever e muitas pessoas têm previdência privada. Fala, não precisa. Não, precisa sim, porque é por lei. Quando há uma relação de trabalho entre partes, se aciona a previdência privada. Independentemente se você não é um CNPJ, você se manifestando também como um CPF, é necessário se recolher, e é um grande índice de intimação feita pela Receita Federal. Ali é muito comum que o trabalho é feito, mas para quase acabando é parado. É feito todo o carnê-leão, é feito todo o cuidado, é feito o IR, é pago o IR, não é feita uma contribuição previdenciária, também é um grande problema. E como você disse, educação financeira
que infelizmente a gente não tem no Brasil. Então, a previdência é algo que tem que ser olhado agora. Não adianta chegando perto já do final ali do ciclo do profissional que todos passamos, né? Infelizmente é uma regra para É, todos, né? Tem é. também para todo mundo. Se a gente não prestar atenção ali no final, vai dar um problema, porque a conta se inverte. Nós temos mais gastos, tanto com saúde, remédios, etc. A capacidade profissional diminui por questões físicas e a gente não tem, se a gente não tem, tiver um recurso, né, que no caso é a previdência, essa conta ela não fecha. E aí vai gerar outros problemas, que a gente pode se alongar, de você ser uma pessoa que depende de outros, enfim. Lembra que eu te disse aquela. Pode deixar umas pendências aí para herdeiros, etc. É um cuidado enorme, que no Brasil não há um cuidado. É um cuidado que temos que ter, que no Brasil não é normal Ninguém olhar pensa no com. futuro, né? A gente não pensa nem amanhã, É, o que a gente vai fazer amanhã, tem que nem olhar. até quem diga, né, mais para frente, mas Isso. E temos aí que revisitar isso, né? sim, posso dar uma dica também, porque tem muitas pessoas que já foram CLT, que nem meu caso, e hoje sou um empresário. O que eu faço? A minha dica é encontrar algum advogado previdenciário para puxar um extrato completo de tudo que você já recolheu, junto com essa pessoa, com esse profissional, que você vai entender qual é a sua meta. Dentro desse espaço, ele vai ter duas questões. A lei, o fator previdenciário, que se chama, que é uma fórmula matemática, que não dá para falar numa live, e também as regras de 2018, que mudaram. Então, você tem que juntar tudo isso, entender qual que é a sua. Eu indicaria fazer isso antes de sair pagando, né? Então, porque existem muitas regras, existem regras que são, infelizmente, leoninas. Tem gente que paga pelo topo, depois vai aposentar e aposenta pelo mínimo. Aí entra com uma ação, perde. Então, eu já vi acontecer. Então, se tiver um profissional também que sai um pouquinho da contabilidade, sai mais para o direito previdenciário, enfim, mas também existe contadores super capazes que fazem esse trabalho e fazer um estudo, qual é o seu objetivo de vida, quanto você ganha hoje, o quanto já foi recolhido e leva aquele fator previdenciário mais as novas regras de 2018. Você vai entender com quantos anos vai se aposentar, você consegue fazer um planejamento, né? Então, é importante levar isso também em conta, colocar lá no planejamento financeiro, se atentar a isso, procurar profissionais que ajudam. E como eu te disse, o custo-benefício não é caro, não é um serviço de luxo, caro, algo do tipo, perto do benefício que vai retornar. Certo. Então, quer dizer assim, se eu for pessoa física, já tiver um plano de previdência privada, se eu não contribuir com o INSS, o que acontece? Eu vou ser Se você autuado. tiver renda, se você tiver uma renda, estou falando da pessoa física, tá? Tá. Porque, só dando um exemplo, na pessoa jurídica, a distribuição de lucros é isenta. Uhum. Então, você pode ter os seus recursos da pessoa jurídica através dos dividendos que são isentos, depois que se paga o tributo da pessoa jurídica, claro. Tá? Agora, quando você é pessoa física, é requisitado pelo INSS, porque é a Previdência Privada, que se recolha o INSS perante a sua renda, que é aquele resultado do Carnê-Leão. Uhum. Então, é muito comum não recolherem, é muito comum vir multa. Eu já vi de tudo, na verdade, tá? Eu já, nesses 20 anos de experiência, a grande maioria não recolhe. Ou acaba um exemplo, eu já vi também pessoas que fazem o seguinte: meu resultado deu 10 mil, eu vou recolher sobre o mínimo. Também dá problema, tá? Existe o teto também, claro, né? Existe o teto, mas as pessoas vão recolhendo no mínimo. Ah, você acha que a receita não vai me ver? Eu estou pagando um pouquinho. Sabe, existe também essa ideia que vou pagar um pouquinho de imposto, a Receita vai ver que eu estou pagando. Existem milhões de pessoas que não pagam. Não, ela vai te olhar também. Mesmo pagando diferente, vai ter também os mesmos problemas que a gente veio tratando na live. Cara, não tem como lutar contra isso, né? Você pode até não seguir a obrigatoriedade, mas você vai abrir um portal de problemas, né? Você vai parar lá no mundo invertido da Receita Federal. E Vamos você não falar. pode ser uma pessoa, né? Você tem que ser um fantasma perante a Receita. Exato. Exatamente, exatamente. E vamos É um falar um grande pouco, problema. então, do imposto de renda mesmo? Assim, a gente sabe que para Vamos. dentista, muitas despesas são dedutíveis, como o exemplo que você deu, desde que dentro dos limites do consultório. Mas como que funciona essa classificação? Assim, e se eu deduzir alguma despesa que, de repente, não seja dedutível? Vai dar um problema. Numa fiscalização que acontecer, vai ser analisada todas as despesas.
Então, é importante se guardar também as despesas, recibos, transferências no período de 5 anos. É uma obrigação, na verdade, não é importante. É uma obrigação legal. Então, no momento da fiscalização, quando você vai em loco ali na Receita, é feita uma análise criteriosa, é olhado tudo, se realmente foi pago por você, se o recibo tem validade, e se eventualmente tiver alguma despesa que está fora, você vai tomar uma multa sobre isso. Além de pagar a diferença que vai ser apurada, sobre a diferença vai ser paga vai ser implantada uma multa. Então, e assim, como esse mundo de despesas, existem algumas coisas que a gente pode ser imprevisíveis. Eu digo, não sei, novas máquinas de impressora 3D para, não sei, existem, então teria que ser feito um acompanhamento. Aham. Não dá para a gente fazer um Excel, isso é dedutível, isso não é, e ó, para sempre é isso. As coisas mudam também. Então, e a Receita Federal ela faz uma atualização da base Então é através do Carnê-Leão. bastante dinâmico, né? Bastante vivo. Exato, exato. Então, mas se a gente fosse escolher, entender, seria o que é da porta para dentro é dedutível, o que é da porta para fora não é dedutível. Seria de uma forma grosseira a gente definir o que é usado para bater do carnê-leão ou não. E aí, quando você tem uma despesa relativamente grande, vale a pena você ser pessoa física, né? Que também é feita uma conta, o profissional de contabilidade vai poder te ajudar. A Uhum. mesma coisa, ele vai entender quanto você ganha, quanto você gasta e qual é o melhor regime tributário, pessoa física enfim, e também dentro da jurídica você pode escolher um ou outro regime tributário Certo, que for mais adequado. entendi. Mas, pô, Marcelo, não aguento mais tanto imposto, entendeu? Tudo tem que pagar, né? Tem até uma música de um cantor aí antigo que fala tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Marcelo, Sim, custo com impostos. É de hoje que o ser humano tem essa obrigação? De onde vem esse negócio? Quem foi o filho de Deus que sim, inventou sim. isso? Conta pra gente. Os primeiros registros aparecem ali na Mesopotâmia, né, que são quase escritas Só um adendo, cuneiforme. viu, pessoal, interrompendo o Marcelo. Marcelo é professor de história, então vamos aproveitar também esse feeling aí dele. Explica para nós. Exato. Aí você vai ter que se estender aí a live, porque eu gosto de Aí você vai falar. falar, Exato. Então, ali quando começou as primeiras civilizações, né, ali entre o rio Tigre e Eufrates, se começou também as primeiras formas de escrita, que era a escrita cuneiforme, que inclusive começou por causa de contabilidade. Ninguém começou para escrever poema ou bilhetes de amor. Na verdade, foi feita a escrita para controlar produção, distribuição, a contabilidade. E a partir dali já começou a ter uma ideia bem pequena de Estado-nação, mas isso só veio se consolidar há pouco tempo atrás, teria que ter a ver um rateio, né? Que nem eu disse no começo da live. Então, há um rateio entre a comunidade para que se tenha uma segurança, um bem-estar, saúde, etc. Então, é inerente ao ser humano, né? A contabilidade ela já vem participando das nossas vidas desde que a gente abandonou as cavernas, né? Então, fazendo uma brincadeira, né? Se você não quiser pagar imposto, você vai ter que viver numa caverna, é mais ou menos isso. Então, eremita. vive, desde que a gente vive em sociedade, né? Esse imposto já vem. A gente pode pegar alguns exemplos, né? Históricos, como os próprios os apóstolos de Jesus Cristo, alguns eram cobradores de impostos. Sim. Então, Mateus, Zaqueu, né? exatamente. No próprio Velho Testamento, existem ali, bem no começo, as revoltas de Israel, algumas delas também por impostos, então as pessoas já reclamavam também de impostos faz tempo. E a gente tem um caso muito clássico no Brasil, que tem muito a ver com a live, por coincidência, que é o Tiradentes. O Uhum. Tiradentes, ele morreu porque ele existia a lei do quinto, que a coroa portuguesa queria taxar todo o ouro de Minas ali, e ali se houve uma revolta através do Tiradentes, que inclusive era um dentista, por isso que é a coincidência, né? Os dentistas aí sempre Sim, também sim. com um papel importante na sociedade, e ali ele fez ali, se juntou ali no Triângulo Mineiro e tentou ali uma revolução para conseguir se virar independente de Portugal e não pagar os impostos. Tentou se livrar dos impostos, inclusive na época um quinto, 20%. Né? Hoje em dia, coitado do Tiradentes, ele não deve estar muito feliz, porque só na manteiga, só no pãozinho já são 40%. Quer dizer, ele deu a vida por Se 20%. existisse túmulo, ele estaria se revirando lá. E não teve, no Exatamente. caso, né?
Exatamente. Então, ele teve esse problema e não resolveu, né? Ele acabou se revoltando, foi né, um líder nacional, um revolucionário, porém as demandas dele ainda continuam ainda abertas, na verdade só piorou. Pagou Então, uma assim, dívida. é, como você... E ainda com 20%, né? Se ele soubesse que hoje estaremos Hoje, na faixa, né? Porque isso que a coisa acabou piorando muito ao longo dos anos. é Então, verdade. eu acho que é muito importante você olhar o lado histórico para não se sentir sozinho, isolado, né? Pô, mas só eu pago imposto? Vai cair de novo naquela ideia do brasileiro, né? Pô, será que tá todo mundo malandro, só eu sou o otário? Tá todo mundo roubando, todo mundo e eu vou pagar? É muito comum eu escutar, ah, mas o meu vizinho não paga. É muito comum também eu falar assim, ah, mas eu tenho um consultório da minha colega que está do outro lado da rua, ela não tem isso que você me pediu para mim. Quando eu pedi, às vezes eu peço documentos, etc., a regularização. Então é muito comum se pautar pelo negativo do brasileiro, né? É. Então, e aí a gente entendendo que não é uma questão brasileira, é uma questão da humanidade, desde o começo dos tempos, e ela está muito presente nos dias de hoje também. Então não adianta a gente querer, né, fazer um jeitinho brasileiro, ficar irregular, que vai ser muito pior. Lá na frente a conta vem e vem em bomba, né? Ainda mais com a questão da que a Receita Federal Brasileira, ela é uma das pioneiras em tecnologia, inclusive tecnologia, a gente exporta esse tipo de tecnologia. A parte bancária do Brasil, a parte tributária do Brasil, ela é vanguardista no mundo. A gente tem mais eficiência do que a própria Estados Unidos. Eu digo em controle, tá? Então, com as novas ferramentas, com o dinheiro físico saindo de circulação, a Receita Federal ela é como se fosse um grande Big Brother. Ela monitora todas as relações comerciais, todas as transações. Então, e o problema ele nunca vem no dia subsequente. Então, você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Dá um, dois, três, geralmente no quarto ano vem a bomba. Tudo de uma vez. Então, o custo da informalidade, né, Mariana, você viu que a gente poderia fazer mais algumas lives para debater sobre esse assunto. Sim. Eles são muito extensos, né? E a preguiça de fazer toda essa preguiça no Então, bom é de você ter que complexo concluir tudo mesmo, isso. né? É complexo É você ser regular. complexo, é assim, mas, pessoal, pode ficar tranquilo, viu? Porque a saúde service hoje é muito mais, né? Então, além da gama de soluções em meios de pagamento, que é o nosso core business aí da empresa há 20 anos, né? Hoje a saúde service tem outras soluções imensamente resolutivas que muitas vezes o profissional da saúde não consegue organizar sozinho, com primazia também, né? Porque falta de tempo, falta de conhecimento e, obviamente, ninguém precisa ser especialista em tudo, né? Mas Sim. hoje a Saúde Service oferece os serviços de contabilidade especializada, inclusive em parceria com a Contabil, em parceria aí com o Marcelo. E essas novas soluções aí, a gente cuida de tudo para você, tá bom? Então, desde livro caixa, emissão de notas fiscais, contribuição com o INSS, Carnê-Leão. Então, tudo isso que o Marcelo estava dizendo, você não precisa ficar tentando classificar o que é dedutível, o que não é dedutível, né? Contribuição, como fazer. Então, tudo isso a Saúde Service faz para você. É isso mesmo, Marcelo? Exatamente. Além disso, existem também as dúvidas que vão aparecendo ao longo do tempo da jornada do profissional de saúde. E a gente vai estar sempre à disposição para auxiliá-lo, orientá-lo sempre pelo caminho, o melhor caminho. Nem que às vezes o melhor caminho haja imposto, a gente nunca vai ver, vai tentar classificar dessa forma, né? Então, eu acho muito importante esse auxílio para ter uma vida saudável, uma vida financeira saudável, a médio e Isso. longo prazo, né? E Sem imediatismo, né? você conta com profissionais especializados e evita aí prejuízos devastadores, porque é um tema que é melhor evitar realmente você tentar fazer sozinho, sem ter muito conhecimento do que está sendo feito. A propósito, a produção acabou de me informar aqui que nós temos uma super promoção, viu, gente? Quem é dentista pessoa física, como já estamos aí há uma semana do CIOSP, que é o maior congresso de odontologia da América Latina, a Saúde Service está oferecendo a contabilidade especializada com até 50% de desconto, né? Olha que legal. E se você quiser, já pode aproveitar a oferta, não precisa esperar até o CIOSP, já fala com a gente pelo WhatsApp, WhatsApp no 11 30 14 8698. 11 30 14 8698 ou pelo link que a nossa produção vai disponibilizar aí nos comentários, tá bom, pessoal? Marcelo, vamos ver se nós temos perguntas?
Vamos lá. Vamos lá. Davi Santos perguntou: quais os maiores motivos de multa em clínica odontológica? Você respondeu, né? Mas eu acho que você Eu pode. respondi. Faz um refresh aí para nós. A gente pode olhar sobre dois aspectos. O aspecto legal, que se começa com a BITS do imóvel. Então, muito cuidado ao alugar um imóvel comercial junto com outros locais, porque, um exemplo, se você tiver uma produção do seu lado, eu digo, exemplo, uma gráfica, alguma coisa, ela vai ter que também ter o alvará. O bombeiro ele vai olhar todo o ambiente. Essa é a questão número um. Depois vem a vigilância sanitária, que é muito importante também. Isso é muito passível de multa. A questão do lixo, né, que são os resíduos controlados também. A prefeitura tem um órgão específico que ela faz o controle em loco em todos os consultórios em São Paulo. Então, se você não foi visitado ainda, você vai ser. É muito perigoso também. E ali também envolve muitas questões, muitas multas, tá? Porque essas multas que envolvem a vigilância sanitária, por incrível que pareça, a vigilância sanitária ela é mais rigorosa que o próprio Código Penal brasileiro. Então, as multas são pesadas para negligenciar essa questão. E na questão tributária, as maiores multas são negação de imposto mesmo, de renda, seguida de INSS, foi o que a gente abordou aqui, onde essas multas acabam eventualmente passando por seu patrimônio, que é o pegando o gancho da sucessão. Então, esses são os maiores riscos de um consultório de dentista, hoje. Se você resolver tudo isso, você vai ter uma noite de sono super tranquila, vai poder desenvolver a sua atividade de uma forma adequada. E outra, existe sim a fiscalização, eu acho que ela é devida. E quando você está com a documentação toda assim, os fiscais hoje mudam muito, tá? Antigamente era perigoso o fiscal chegar. O fiscal hoje ele elogia, ele agradece, ele participa. Se você tiver uma coisa irregular, que ele vê que está de boa fé, esse extintor ele vai te dar um tempo para você regularizar. Então, é muito importante olhar todo esse todo no consultório. Certo. E contar com a saúde service e Isso sem dúvida, né? que aí Porque a você não gente vai vai ter ter problema nenhum, você vai dormir tranquilo, sossegado e custo-benefício enorme, a gente exato, cuida né? de tudo aí Porque para você. ainda A mais com Soraya, 50% de desconto. a Soraya Consolim. Eu, como dentista, quanto de imposto pagaria para ter uma empresa regular? Se você for PJ, você tem que optar primeiro pelo seu regime tributário. Você pode escolher o Simples Nacional ou lucro presumido. São muitas variáveis, Soraya. Não existe uma conta única, uma fórmula matemática única, senão até seria fácil, né? Seria no Google e acharia. Então vai depender de algumas perguntas que você pode entrar em contato com a equipe da Saúde Service para esclarecer. Se você vai ser pessoa física, se você vai ser pessoa jurídica. Então, o custo vai ser a sua alíquota de imposto sobre sua renda, vai ter também a sua alíquota da sua previdência sobre a sua renda e seus custos operacionais. Então, pegando um gancho com o tema da live, se você não fizer isso, você está sujeito a pagar tudo isso vezes 400%, né? Mais ou menos, que é do zero, você vai pagar os 27,5% com multa e juros, vai ter mais 150% de omissão sobre essa renda. Se você somar tudo isso, você sai de 10 reais, ali de um exemplo, de R$ 1.000 para quase R$ 4.000 de multa. E se você alongar isso, você pode ter Corre. multas assim, em centenas de milhares de reais. Pode vir uma multa, de repente, acumulada, né? Então, esse é o gasto que você vai ter num consultório de dentista. O Álvaro Fato fez uma pergunta bem legal aqui. Quais as vantagens da contabilidade digital, que é justamente o serviço que hoje a Saúde Service, em parceria com a Contabil, está oferecendo? Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Hoje, com as novas tecnologias, a contabilidade ela é 100% sem papel, sem contato físico, essa contabilidade que a gente fornece. Então, diferentemente do contador tradicional, que ele te manda um malote, você tem que separar a nota, onde a burocracia hoje é tudo eletrônico. A gente usa muitas automações robóticas de fiscais, de auditoria. Então, essa é uma grande vantagem. Com tudo isso, o custo cai. Então, eu não preciso mais ter uma estrutura onde eu tenho que ter um imóvel grande, uma equipe enorme. Então, eu consigo centralizar isso para a inteligência do negócio.
tudo que é robótico, tudo que é feito manualmente, já não são as pessoas que fazem. A gente já construiu toda uma automação, um ecossistema operacional por trás. Com isso, faz com que a gente tenha segurança. Por quê? Porque o robô com parametrizado ele não erra. Então, o ser humano, né? Vamos imaginar que a pessoa tenha 100 despesas no ano, no mês, e a pessoa acerte 99%. Em um ano vai ter 12 erros. Então, a máquina, né, a contabilidade online digital, ela já acabou com essa questão e também conseguiu enxugar um pouco o custo e dar um honorário justo, né, pro beneficiário final. Então, essas são as vantagens, as principais E o vantagens. importante importante também é que é direcionado para o profissional da saúde, para o dentista. Exato. Né? Toda essa estrutura, toda essa engenharia que foi construída, que foi desenvolvida, foi pensada diretamente no profissional da Exatamente. saúde, E no também dentista. algo que é imensurável, mas é muito importante, que é o maior bem de todos é o tempo. Com isso, a gente ganha velocidade e Sim. eficiência. Então, o que se demorava muito tempo para se fazer, e tudo fica na mão. A gente vai ter alguns apps para a gente disponibilizar para. Então, você para no farol ali, cuidado, dirigindo não, mas parou no farol, você já pode ver ali, ó, estou devendo tanto de imposto, já pago imposto, já emite nota, já faz o recibo. Então, existe essa dinâmica, né? Que ela é muito mais rápida do que a contabilidade tradicional. Então, com isso é imensurável, não dá para ver essa economia no bolso, mas a médio e longo prazo você vai ganhar aí centenas de horas de produtividade. Sem dúvida, e bem mais assertivo, né? Rafael Fox, o que não entra no livro caixa do consultório? Um exemplo são as receitas não, são as despesas não operacionais. Desculpa, a pergunta é o que não entra no livro caixa, é isso a pergunta? Do consultório, exato. O que não entra no livro Tá, caixa. que ele fez, ele não perguntou se é uma receita ou uma despesa, mas eu imagino que é uma despesa. Então, falando sobre despesa, o que o que é uma despesa não operacional? Então, eu vou te dar o exemplo novamente, não sendo repetitivo, mas se você tem um consultório médico no 10º andar, onde você para o carro no subsolo, quando você para o carro no subsolo, você não pode usar essa renda, essa despesa. Então, agora, você abriu o seu consultório, entrou, o primeiro passo já está valendo. Então, ali é capacho, que chama ali, né, no chão, já está valendo, já está a máquina de café, o seu aluguel, a sua secretária, se tiver, a própria contabilidade que vai te auxiliar nisso. Então, são o próprio imposto pago. Então, são rendas que você usa para bater o imposto. E só que nesse universo, Rafael, vai acontecer despesas que são inesperadas, que a gente não pode controlar. Porque as coisas vão mudando também, os equipamentos vão mudando. É aí que entra o auxílio da Saúde Service, que vai poder te auxiliar para você não estar pagando correto ou não. Perguntaram ali equipamentos, né? Equipamentos também, isso. O Depende do Rafael também. equipamento. Ah, perfeito. Depende do equipamento. Equipamento que for usado diretamente na consulta, sim. Então, se eu comprar ali um aparelho novo, ele é dedutível. Se for 100% inerente a. Agora, se for indireto, vou te dar um exemplo. Eu tenho um equipamento que eu comprei que eu faço uma prótese, mas não é no meu consultório, não posso usar. Então, tem que ser algo que seja inerente diretamente da operação profissional. Scanner. Uma boa pergunta, Rafael. Nunca essa aí e se for um scanner para você usar, não sei se é o scanner que eu não sou profissional de saúde, né? Não sei se é o scanner que está falando de papel, que é o do meu mundo, e se for para usar para a sua atividade, sim. Então, manutenção dentro sim. Se você fizer uma reforma, um exemplo, eu comprei tintas para pintar a minha parede dentro do consultório. Vou dar o mesmo exemplo, tá? Então, não, vou imaginar a parede de fora, se você pintar, você não pode usar a tinta. Você entrou no seu Nossa, consultório, gente. a parede de dentro pode. Chega a Então, ser engraçado, né? Mas é a real. fazendo essa analogia, a scanner de boca que o Rafael respondeu, sim, ele é inerente à sua profissão, então é dedutível. Certo. Rafael, novamente, laboratório de prótese, também podemos deduzir no livro caixa? Não. A não ser que seja o laboratório interno, tá? Eu não sei se é um laboratório terceirizado, foi o que eu citei. Se é um laboratório interno, sim. Então, o material que você usa ali para fazer a prótese ou algo do tipo. Não, marketing não. Marketing não entra. Porque o marketing é fora.
tá? Marketing. Desculpa, Mariana, eu estou respondendo já através do Não, à chat, né? vontade. Direto. A gente já Você otimiza aqui. pulei a sua intermediação. Não, Isso. então marketing Facebook não é dedutível porque ele não é inerente a só você consegue operar sem ter que pagar o Facebook. Então ele não é 100% operacional. Certo. Temos mais algumas perguntas? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Só aguardar mais um pouquinho enquanto o Marcelo bebe uma água. Perdão, gente, que eu falo muito, que acabo me Não, empolgando, tem que lubrificar aqui, ó. precisa, necessário, né? Por favor. Sim. Eu acho que não temos mais. Então, é isso, né, Marcelo? Ah lá, ó, o programa de gestão. A pessoa perguntou. Eu não sei muito bem o que, que ela tá. Acho que o software, talvez, um software de gestão de Sim, relatório. sim, exatamente. É um app. Tá. Ela está perguntando se é dedutível. Isso. Se o programa de gestão dela é dedutível. Se for 100% relacionado à sua atividade, sim. Agora, se é um app de gestão financeira, um exemplo, não. Teria que ser um app de gestão para o seu consultório, a contabilidade para o seu consultório. Não pode ser um genérico, né? Não pode ser algo genérico, tem que ser software de gestão. Sim, ele é dedutível. Perfeito. Bom, acho que não temos mais perguntas. Então, vamos encerrar aqui por hoje, lembrando que tudo isso é muito complexo, né, pessoal? Mas a Saúde Sim. Sempre está aí em parceria com a Contabil, oferecendo serviços de contabilidade especializada. Todos esses itens que nós citamos aqui, a gente cuida de tudo para você. Você não precisa se preocupar com nada, que a Saúde Service cuida de tudo para você, tá bom? No seu consultório. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter, né? Fico à disposição sempre para chamar a Mariana para os próximos encontros, tirar dúvidas aí do pessoal. O que tiver, eu estaria à disposição. Foi uma aula participar com você, viu? Acho que bastante Obrigado. esclarecedor. As pessoas realmente aí, os feedbacks super positivos. Muito obrigada por ter participado com a gente, aceitado o nosso convite, viu? E Eu esperamos agradeço. contar com você aí nesse trabalho, Exatamente. nessa Agradeço a empreitada todos. juntos aí. Agradeço a todos que perguntaram. Eventualmente, se ficou alguma coisa, né, podemos continuar depois, aí, através dos canais da Saúde Service. Sim. E eu continuo à disposição. Agradeço a todos. Boa noite. Perfeito. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez pela participação de vocês. Esperamos aí ter contribuído, agregado conhecimento mais uma vez. Muito boa noite e até uma Boa próxima. noite. Obrigada. Boa noite.